para dar continuidade, vamos chamar, então, o nosso último palestrante agora, desse painel, que é o Dr. Jaime Ferreira Lopes, para abordar o tema, também dentro do mesmo tema, renascer, como salvar vidas do aborto. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente agradecer, especialmente a doutora Marlene Nobre, que me procurou para estar aqui neste importante evento e também apresentar neste painel o nosso trabalho em defesa da vida no país. E este momento é muito importante, coroando, inclusive, todas as exposições que aqui já foram feitas, e, evidentemente, que a minha participação aqui é muito concreta em relação ao tema da defesa da vida. E, basicamente, nós queremos aqui falar de algo muito concreto que o doutor Furlan acabou de trazer, que é a questão de como salvar vidas do aborto. A luta contra o aborto no Brasil, ela está sendo realizada atualmente em 4 frentes de trabalho. A primeira frente, que nós chamamos de resistência parlamentar no Senado Federal, contra a descriminalização do aborto até a 12ª semana, apenas por vontade da mulher, assim está expresso no projeto de lei, além de ampliar a prática do aborto para toda e qualquer malformação do feto. Isso está posto no projeto de lei do Senado Federal, PLS significa isso, projeto de lei do Senado Federal, o número 236 de 2012, que na verdade é a reforma do Código Penal proposta por aquela comissão de juristas que foi instituída pela presidência do Senado e que apresentou esse projeto de lei, que foi numerado como 236, e que, além da questão do aborto, tem uma série de outras questões também igualmente polêmicas, que não têm consenso na sociedade. O relator, que é o senador Pedro Taques, do Mato Grosso do Sul, tem sido procurado, tanto pelo movimento pró-aborto brasileiro, e aí assessorado pelo movimento internacional pela legalização do aborto no mundo, mas também ele tem sido procurado pelos providas brasileiros, pelas instituições que têm uma posição absolutamente clara no que diz respeito a que não haja nenhuma mudança na atual legislação. Essa, inclusive, é a posição do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, que, aliás, também entre os providas brasileiros não tem assim um consenso, porque alguns acham que nós deveríamos lutar pela criminalização do aborto resultante, do aborto que é feito, realizado, de uma gestação resultante de violência sexual. O Movimento Brasil Sem Aborto, ao longo desses 7 anos de existência, entende que melhor é não mexer na atual legislação, porque aí nós corremos risco exatamente da liberação total. Então, por uma questão de estratégia, não por uma questão de concordância, porque o movimento entende, que cada qual dos que ali se encontram e participam dele, que o ideal era que não houvesse aborto algum, por isso o nosso movimento chama Brasil Sem Aborto. Mas por uma questão de estratégia, a nossa posição tem sido essa
ainda que não compreendida por alguns providas, principalmente católicos. A segunda frente de trabalho é a pressão da sociedade na Câmara dos Deputados pela aprovação do Estatuto do Nascituro, que o doutor Furlan aqui mencionou e que, aliás, tem dado uma contribuição imensa no trabalho de conscientização, arrecadação, coleta de assinaturas pela aprovação do Estatuto do Nascituro no estado do Paraná. Eu lhe digo que nós temos hoje em torno de 70 mil, depois de 4 anos de campanha. Paraná tem lá a maioria das assinaturas que recebemos até agora. E esse projeto é o PL 478 de 2007. O autor principal dele é o ex-deputado espírita Luiz Bachuma, que em 2007 eu já estava trabalhando com ele na Câmara dos Deputados como chefe de gabinete, e nós então reapresentamos naquela ocasião o projeto de lei do Estatuto do Nascituro, que já tinha tramitado algumas legislaturas anteriores, mas que estava arquivado, e nós ressuscitamos esse projeto. E agora nós temos a PEC 164 de 2012, de autoria do deputado evangélico Eduardo Cunha, que propõe modificação no artigo 5º da Constituição, acrescentando a expressão desde a concepção, o que está lá posto no artigo 5º, constitucionalmente garantido, a inviolabilidade do direito à vida. A PEC agora tem um relator, que inclusive é o deputado com quem eu trabalho atualmente, lá na Câmara dos Deputados. E ele é o relator desta PEC e fará um relatório pela sua admissibilidade na constituição de Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, logo que nós conseguirmos aprovar o Estatuto do Nascituro na segunda comissão que está tramitando, que é a Comissão de Finanças e Tributação. A terceira frente de trabalho do movimento Provida brasileiro é a conscientização da mobilização popular permanente através das marchas nacionais, estaduais e até em nível municipal, por entender que não basta que as pessoas sejam contra o aborto. Isso por si só não agrega no sentido de impedir a legalização do aborto no Brasil. E essa legalização só já não aconteceu exatamente pela mobilização que se tem feito no país, desde o momento que constituímos o movimento Brasil Sem Aborto. E nesse sentido, nós já vamos agora, em Brasília, realizar a 6ª marcha. Outro trabalho importante é isso que o Dr. Furlan aqui estava expondo, que é a formação de jovens e adolescentes nas escolas em relação à defesa da vida humana desde a concepção, né? Aí está o cartaz da nossa 6ª marcha, que acontecerá na próxima terça-feira, lá em Brasília, com o tema Quero Viver, Você Me Ajuda, fundamentalmente pedindo a aprovação do Estatuto do Nascituro. Bem, e a 4ª frente de trabalho, que também o doutor Furlan aqui trouxe do trabalho que ele realiza lá no Paraná, que é o trabalho de convencimento de mulheres que buscam um aborto clandestino. Trata-se de acolhimento amoroso destas criaturas que se encontram nesta situação, por vezes dramáticas, para, uma vez alcançada sua confiança, trabalhar suas mentes e seus corações para o abandono da ideia de abortar seu filho.
Em relação a esta quarta frente, que eu chamo de quarta frente de trabalho em relação à defesa da vida, nós, nesse trabalho de convencimento de mulheres que pretendem e querem o aborto, existem vários grupos católicos e evangélicos que realizam um belo trabalho para salvar vidas do aborto provocado, especialmente um grupo em São Paulo, e tem um grupo em Minas Gerais, de uma igreja batista da Lagoinha, tem uma pastora, uma pessoa iluminada, que eu tive a grata satisfação de conhecer nessas minhas andanças em relação ao movimento Brasil Sem Aborto pelo país, e ela, essa pastora, quase que solitariamente, mesmo no âmbito da igreja que ela pertence, ela já salvou em Belo Horizonte 365 crianças que estavam destinadas ao aborto. O grupo católico de São Paulo também já chega a uma cifra de mais de 400 crianças que foram salvas do desejo de mulheres de realizar o aborto. Existem também experiências de casas-mãe, que acolhem gestantes pobres, mas também fazem o trabalho na direção, com foco de fazer com que as mulheres que ali chegam desistam do aborto. E existem alguns centros espíritas que se preocupam com a orientação de mulheres que pensam em aborto também. Então, mas nós percebemos que tudo isso, é claro que aos poucos nós vamos falar disso logo em seguida, da questão da rede espírita, mas são ações que se complementam. Católicos, evangélicos, espíritas que estão preocupados em salvar vidas, esse trabalho acaba se complementando, ainda que hoje não tenha um grau de organização mais estruturado. Aí a pergunta que fica, quando aqui o tema nosso é como salvar vidas do aborto, é como chegar às mulheres que pensam em aborto. Eu queria só fazer uma ressalva àquela pesquisa que o Dr. Furlan se referiu, que foi paga pelo governo, através da Universidade de Brasília, de uma militante pró-aborto vinculada à Fundação MacArthur, que ela é financiada por eles, e que é a Débora Diniz. Foi a mesma que fez todo o trabalho de assessoria junto ao Supremo Tribunal Federal para aprovação da pesquisa com células tronco embrionárias. Esta é a mesma que fez o trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal para a liberação do aborto de anencéfalo. E essa pesquisa, nós, principalmente o Movimento Brasil Sem Aborto, temos levantado certos questionamentos, porque não tem fonte de pesquisa, são dados aproximados e que a gente sabe que acabam sendo utilizados para criar nas pessoas e na sociedade de modo geral essa percepção de que se há tantos abortos sendo realizados clandestinamente, melhor que se legalize. Então, a gente tem que olhar esses dados. E nem todas as pessoas sabem quem é Débora Diniz, quem foi a pessoa que foi contratada para fazer essa pesquisa. E a imprensa, que, em tese, tem uma posição pela legalização do aborto, quando eu digo imprensa, de modo geral, as edições dos grandes jornais, né, tem essa posição pela legalização, deu ampla divulgação a essa pesquisa da Débora Diniz. Bem, mas como chegar às mulheres que pensam em aborto? Primeiro, através de pessoas próximas delas, e o Dr. Furlan também fez essa referência. Amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, que acabam chegando a nós dizendo, olha, tem alguém pensando em aborto. Essa é uma das formas de chegar a elas. A outra é pela internet, alcançando as mulheres que buscam o Citotec ou indicação de clínicas clandestinas. Eu estou, nesse exato momento que eu estou aqui no Congresso,
estou com uma solicitação de uma mulher que quer abortar, né, em Brasília, e que foi detectada pela internet por uma militante pró-vida católica do Recife, que acionou uma militante católica, Mariângela, companheira nossa, em São Paulo, que também faz um trabalho nesse sentido, e ela ontem me acionou porque eu estou em Brasília. Então, a Cris pediu a Mariângela que encontrasse alguém em Brasília que pudesse ir ao encontro dessa gestante de 4 meses de gestação e que quer fazer o aborto. E foi através da internet. Esse site que vocês estão vendo aí é um site onde os movimentos pró-vidas, esses militantes pró-vidas preocupados com isso, nós ali entramos também com a nossa mensagem. Né, porque as mulheres, as pessoas que, não só as mulheres, namorados, as pessoas que estão envolvidas na questão do aborto, vão ali buscar. Quero citotética urgente, preciso da indicação de um médico ou de uma clínica para fazer o aborto. E nós estabelecemos uma estratégia de também ali colocar um e-mail do tipo, como tem outras lá, dos que vendem o Citotec, dos que têm do movimento feminista, abortista, que também entram lá para facilitar o aborto dessas pessoas, dessas mulheres, nós também criamos a nossa estratégia. Lá a gente põe um e-mail, você quer abortar? Procure-nos, podemos te ajudar. Né? E aí, muitas vezes, essa mulher acaba chegando até nós. E aí nós estabelecemos o contato e começamos a trabalhar essa pessoa. Esse é um site que, se vocês quiserem anotar, para poder depois verificar, e vejam lá quantas pessoas estão ali buscando o aborto clandestino. Bem, no meio espírita, nós temos aí no Paraná, em Maringá, o Lar Preservação da Vida, de uma companheira que acabou me ligando agora há pouco, né? Desejando aqui que a gente traga essa mensagem para esse congresso, e ela está ali a terceira, né, ali do vestido estampado ao lado de amarelo, que é a presidente da instituição. Esse lar começou um trabalho de acolhimento de gestantes pobres para acolher, e a partir de 2007, esse centro espírita, chamado Lar Preservação da Vida, começou a fazer o trabalho também de salvar vidas do aborto, acolhendo mulheres que pensam em fazer o trabalho de convencimento para que elas não pratiquem esse ato. E o Lar Preservação da Vida, em Maringá, e que já, inclusive, tem mulheres até de outros estados que lá vão, porque muitas vezes elas acabam se convencendo de não abortar, mas tem um problema com o pai, com a família, e o lar tem acolhido pessoas vindo de outros estados. E esse trabalho já chegou à cifra de 382, se não me engano, crianças que foram salvas também do aborto provocado, outro possível aborto provocado. Em 2011, nós fundamos em Brasília o Instituto Vida, né? Com o foco, uma casa espírita com foco exclusivo no trabalho em defesa da vida, né? É uma casa espírita como qualquer uma outra, mas o foco é esse trabalho. E criamos em 2011, num dos bairros mais pobres de Brasília, né? E temos também, nesses 2 anos, vamos fazer agora de existência, conseguimos salvar 7 crianças do aborto. A 8ª está nos chegando agora, nos chegou no dia de ontem, que a gente já está começando a fazer o trabalho de acercar a esta gestante de 4 meses, que quer também abortar lá em Brasília. Como é que nós fazemos o trabalho? Aqui tem algo que talvez seja a novidade do ponto de vista da estruturação de uma casa espírita voltada para um tema como esse. Então, nós nos organizamos assim lá no Instituto Vida, de 2 maneiras. O trabalho mediúnico e desobsessão,
em atendimento à gestante que pensa no aborto e aos espíritos enredados na teia obsessiva da prática do aborto. Então, todos os sábados, de 8 às 9h30, tem um trabalho mediúnico em que nós atendemos, fazemos o trabalho espiritual de atender essas mulheres que estão pensando no aborto. Depois, as que nós não conseguimos que desistissem do aborto e que abortaram, continuamos fazendo o trabalho, porque a gente já sabe o que vai vir depois, né? Em termos de depressão, de doenças psiquiátricas e assim por diante, né? Fazemos o trabalho que a espiritualidade nos traz, programada para cada momento, de atender aqueles que foram abortados. Recebemos no Instituto Vida, por 3 ocasiões, o espírito da médica do Mato Grosso, que fez 10.000 abortos, aquele caso de uma clínica clandestina, Neide é o nome dela, doutora que depois acabou se suicidando, né, quando a clínica foi estourada, 10.000 abortos, 900 mulheres foram ouvidas, enfim, ela acabou se matando antes do julgamento final. E ela compareceu ao nosso instituto por 3 vezes, claro, uma situação que não vou aqui nem expressar, mas é esse trabalho espiritual que nós entendemos extremamente importante, seja para atender os espíritos que já estão passando por esse processo, né? Seja para atender essas mulheres que estão pensando em aborto, seja aquelas que já fizeram também aborto. Então, essa é uma etapa desse trabalho. Por exemplo, essa que nos chegou ontem, eu já passei o nome, que a gente não tem muita coisa, às vezes é o nome nem sempre é o real, porque elas nunca colocam lá, Juliette, por exemplo, às vezes chama Maria, depois o nome dela mesma, né? Então, mas já passei o nome fictício ou não, a gente sabe que a espiritualidade, na medida que faz conosco, já tem essa conexão, o nome, e a gente não tem um endereço em nada. Segunda, uma companheira nossa que faz os atendimentos, nós chamamos de atendimento presencial, já se prepara espiritualmente para isso. No sábado, nós vamos fazer a primeira abordagem mediúnica dessa mulher, antes que a nossa companheira vá ao encontro dela, exatamente para tentar estabelecer um pouco essa asepsia espiritual que até possibilite essa mulher de poder ouvir os nossos argumentos. E o acompanhamento direto com a mulher que está pensando em abortar, que não é um trabalho fácil de se fazer. Não é fácil. Eu já estive por algumas vezes nessa situação e não é fácil estar diante de uma mulher que está decidida ao aborto. Não importa, inclusive, quais são os motivos, mas de qualquer maneira é sempre um drama e uma dificuldade. Não é um trabalho fácil de se fazer. E muitas vezes, como aconteceu comigo, que no final a mulher chega para mim e no final da conversa e diz, tudo bem, que eu usei o último argumento que eu tinha, era o argumento da adoção. Ela disse, eu quero adotar, olha, essas crianças tantas aí, esse aqui apontou para a barriga, esse não vai nascer, né? É algo que, quando você ouve isso, né, é difícil, você se choca, por mais que a gente esteja o tempo lidando com isso, é algo que você tem que estar muito psicologicamente preparado. Eu, aquele dia, foi a primeira experiência minha, eu fui para casa arrasado, porque com aquele sentimento, eu não consegui salvar esse espírito, né, do aborto. E não é fácil, aí você tem que orar muito para poder se reequilibrar novamente e tocar a vida e continuar o trabalho. Bem, aqui vem, eu espero que não comece a plaquinha ali a aparecer, mas vem o ponto central que eu quero aqui colocar. Nós estamos apresentando o projeto para o movimento espírita da Rede Renascer Espírita pela Vida. Os católicos estão fazendo a sua parte, os evangélicos aqui e acolá fazendo também a sua. Acho eu que os espíritas não podem ficar fora e não deixar de dar a sua contribuição. Eu quero dizer para vocês aqui, assim como eu tenho absoluta clareza e consciência de que Bezerra de Menezes
esteve comigo na inspiração da fundação do movimento Brasil Sem Aborto, para que pudesse ser um movimento que congregassem as instituições, as grandes instituições deste país, para impedir a legalização do aborto, e aí está, 7 anos de existência, uma convivência entre católicos, evangélicos, espíritas, espiritualistas, no movimento nacional. Eu tenho também absoluta clareza que quando me veio essa proposta da Rede Renascer Espíritas pela Vida, porque o mentor da nossa casa, o Instituto Vida, diz que o trabalho que nós ali estávamos realizando, ele haveria de se espraiar pelo Brasil afora. Eu me perguntava como que isso poderia acontecer. E aí veio essa proposta da Rede Renascer Espírita pela Vida. Quando o texto compareceu, eu o levei para o presidente da Federação Espírita Brasileira, o César Perry. Ele leu o texto e falou: Jaime, vou levar o texto para a apreciação das comissões regionais. 2 comissões regionais já apreciaram e já aprovaram, faltam ainda mais 2 comissões. A ideia é de que isso seja a contribuição do movimento espírita nesse trabalho de salvar vidas do aborto. Então, o objetivo: unir os espíritas na efetivação da defesa da vida, desde a concepção à morte natural, com foco em salvar vidas do aborto. Quais são os objetivos específicos? Eu vou ler aqui mais rapidamente, porque o tempo já se esgotou praticamente. Primeiro, capacitar os integrantes e parceiros da Rede Renascer para a realização de ações de orientação e suporte às gestantes e suas famílias que intentam cometer o aborto de acordo com os preceitos doutrinários espíritas. Segundo, favorecer o compartilhamento de informações sobre as ações desenvolvidas pelos espíritas em defesa da vida, com foco no aborto provocado e resultados alcançados. Terceiro objetivo específico: estimular a realização de ações conjuntas em movimentos e ações contra o aborto de entidades espíritas e não espíritas, a nível local, regional, estadual e nacional. Quarto, permitir a organização dos espíritas para a manifestação de suas concepções políticas e posicionamentos sobre o aborto provocado, com base nos fundamentos doutrinários. Quinto, desenvolver novos materiais e estratégias de divulgação sobre o tema aborto, objetivando o alcance do público espírita e não espírita. E aí, esse movimento só faz sentido, ele só terá também abrangência e possibilidade de se realizar se tiver uma vinculação institucional. Então, a Rede Renascer Espíritas pela Vida, para se concretizar e ter a dimensão nacional a que se propõe, deve estar vinculado ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira e, consequentemente, às federações espíritas estaduais e do Distrito Federal, para que se estabeleça de imediato que se trata de um esforço organizado dos espíritas brasileiros em dar sua contribuição para salvar vidas do aborto provocado, trabalhando em conjunto com pessoas de outras denominações religiosas, bem como com outras organizações desvinculadas de movimento religioso, que também realizam esforços nesta mesma direção, dentro do espírito universalista, que deve permear o trabalho em defesa da vida. Portanto, o diálogo interreligioso e com a sociedade é fundamental para a realização deste trabalho, que tem como objetivo salvar vidas do aborto provocado. A estrutura organizacional que estamos propondo para o movimento espírita através da Federação Espírita. Essa rede deverá, na verdade, é o trabalho em rede, mas deverá ter uma coordenação geral em nível nacional, coordenações estaduais e coordenações municipais. Tem uma estrutura, dentro dessa estrutura organizacional, a rede deverá realizar encontros estaduais para trocar experiência, capacitar as pessoas para esse trabalho e também, bienalmente, ter um encontro nacional, onde essas experiências todas podem ser apresentadas, avaliadas e, enfim, pode apontar para a revisão de procedimentos
e de novas estratégias nesse trabalho em defesa da vida. Por último, e para finalizar, o projeto da Rede Renascer Espíritas pela Vida fundamenta sua atuação na resposta dos espíritos à questão 880 do Livro dos Espíritos, quando afirma que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal, buscando assim desenvolver o verdadeiro homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Isso está também lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero terminar essa exposição aqui com essa frase, essa poesia, ou essa mensagem de Mário Quintana, que diz que o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato, é um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque ao malogrado nascituro rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. Espero que a Associação Médica Espírita passe também a compartilhar desta proposta de constituição desta Rede Renascer Espíritas pela Vida em nosso país, e que ela possa também servir de orientação para outros países nesta luta em defesa da vida. Pela atenção de vocês, muito obrigado.